A gente vai falar justamente dessa figura, Donald Trump, que, como disse o Antônio, anunciou esse tarifaço na prática de 25% sobre Canadá e México, 20% em relação à China, depois acabou cedendo em relação à indústria automotiva, e a gente vai detalhar um pouquinho mais, inclusive, do porquê, né, do Trump ter cedido. Isso acontece principalmente porque a empresa, a indústria automotiva dos Estados Unidos, ela tem uma interligação muito forte, como demonstra essa matéria do The Wall Street Journal, com os seus dois vizinhos ali, o Canadá e o México, né? Segundo dados da Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Motorizados, a América do Norte, esses três países, produziu cerca de 16 milhões de veículos em 2023, e a maioria é montada usando aço e equipamento de outros países que não os Estados Unidos, né? Inclusive, a matéria do Wall Street Journal cita uma empresa canadense, a Linamar, que usa fábricas nos três países para fazer os seus veículos. E aí a Linda Rosenfeld, que é a diretora executiva da companhia, falou, olha, a gente tem décadas de investimento, décadas de conhecimento também de cada país desenvolvendo ali naquilo que ele é bom, né? Especializando a produção. Então, tentar desmontar isso agora, segundo ela, só vai gerar muito custo e sacrifício. Mas, na prática, é o que o Trump está fazendo, né? Tentando fazer, forçando as indústrias a produzirem nos Estados Unidos, só que, quando ele põe essa tarifa de uma forma generalizada, obviamente ele não vai atingir só indústria, vai atingir agricultura, vai atingir outros produtos de forma generalizada, o que não é muito inteligente, mas talvez exista, sim, uma estratégia por trás disso, a gente vai falar. Só completando os dados da indústria automobilística, né, algo como 40% a 45% das importações dos Estados Unidos são insumos para a fabricação doméstica. E isso daí é um fato essencial, porque sem isso, a indústria automotiva, principalmente, pararia em menos de um mês ali no país. Um relatório da Cars.com, por exemplo, analisando dados do início de fevereiro, mostra que 51,4% dos veículos novos em estoque nos Estados Unidos tiveram montagem final no país. Então, praticamente metade sequer é montada nos Estados Unidos. Existe um índice, inclusive, né, que diz assim, os carros made in America, e quando o Trump diz que pode até adotar linhas de políticas públicas para favorecer esses carros que são totalmente americanos, hoje essas linhas não beneficiariam nenhum veículo, porque não existe nenhum veículo nos Estados Unidos que é construído totalmente ali. Ele precisa de peças e insumos que vêm de outros países. E aí a gente pensa, são tarifas generalizadas, né? Não são, porque como o Antônio ressaltou, inclusive na análise dele, esse tipo de estratégia de você colocar tarifas em determinados produtos, ela é realmente uma estratégia que muitos países adotam e já adotaram no decorrer da sua história. Agora, quando você faz isso de forma generalizada, punindo o país e não tentando buscar o setor, que inclusive você pode depois beneficiar para estimular a produção local, na lógica de substituição de importações, você está, na verdade, gerando efeitos que não vão ser exatamente esses que o Trump quer, que, na verdade, seria uma espécie de reindustrialização dos Estados Unidos. Então, a gente tem também esse artigo de Jared Bernstein, que ele foi um conselheiro muito importante também da Casa Branca, trabalhou ali durante o período do Joe Biden, como, inclusive, foi conselheiro de política econômica do Biden quando ele era vice-presidente dos Estados Unidos, e ele diz o seguinte, né, olha, na verdade, se você não tiver uma política para cada setor, você simplesmente tem um choque operacional de política tarifária que vai punir todo mundo. E quando a gente vê os dados que já começam a surgir, mesmo antes, só com essas iniciativas anunciadas pelo Donald Trump, nós podemos verificar que existe aí um perigo muito grande na prática, né? Porque o PMI industrial, que é um indicador econômico que mede a atividade do setor, ele caiu de 50,9 em janeiro para 50,3 em fevereiro. Quando fica abaixo de 50, a situação é preocupante e dá para ver que existe já uma tendência de queda. E esse índice, inclusive, foi abaixo da estimativa consensual dos economistas, que apontava para 50,6. Então, já existe uma queda na expectativa. E também não é uma queda na expectativa só
do setor industrial? Existe uma queda no índice de confiança dos consumidores dos Estados Unidos, mesmo entre aqueles que estão apoiando Donald Trump. As pesquisas apontam que, por exemplo, 7 em cada 10 estão preocupados com os efeitos nos preços que essas tarifas podem acabar causando, e é uma preocupação muito razoável, porque na prática, quando você impõe essas tarifas, você não tem a possibilidade de substituir os produtos vão aumentar de preço. Como nós já vimos aqui, inclusive, com diversas entrevistas falando da questão tributária, se é um tipo de tarifa que não incide sobre o patrimônio ou a renda das pessoas ou das grandes empresas, dos grandes bilionários, na prática, uma tarifa que vai lá incidir no custo do produto vai ser repassada para o consumidor. E quem vai ser mais penalizado, esse é o tipo justamente de tributação regressiva, é justamente aquele que recebe menos, é aquele que tem menos condição de arcar com esse prejuízo. Então, a preocupação do cidadão estadunidense é válida, e quando você tem essa combinação de uma desaceleração do crescimento com a inflação, você chega no cenário de estagflação. E aí falar desse outro artigo também do American Prospect, que é do Robert Kuttner, né, que é um professor ali na Universidade de Brandeis, em Massachusetts, ele fala a respeito desse risco de produção de um cenário de estagflação. Porque, segundo ele, uma questão chave relacionada é se Trump tem algum plano mestre para a economia mesmo, ou se ele é simplesmente louco. E aí existe uma outra questão que também está associada a isso, que é o desmonte do Estado dos Estados Unidos. Então, o que isso pode acabar influenciando? Você tem aí diversas agências perdendo os seus funcionários. Tem a administração direta também, que está, na verdade, muita gente, começa ali, muitos setores da própria administração federal tentam realocar o seu orçamento, por quê? Inclusive aí institutos de pesquisa, centros importantes de tecnologia, porque eles não sabem o dia de amanhã, porque eles não sabem se vão ter dinheiro para conseguir cumprir os projetos que eles estão tocando hoje. Então, você vê que é possível perceber que todo mundo já fica mais cauteloso. E o que acontece quando você tem uma redução do gasto público, com redução de investimentos também do setor privado, tudo ao mesmo tempo? Na prática, você está criando não só uma recessão, mas uma recessão que, com essas tarifas encarecendo os produtos, junta com a inflação, e aí você tem a estagflação. É o tal do multiplicador do Keynes, né, que foi muito usado no sentido contrário, por exemplo, na época do Roosevelt, na recuperação ali pós-crise de 1929, aqui no Brasil mesmo, quando tivemos a crise de 2008 e 2009 dos subprimes, que afetou o mundo todo, e o Brasil foi atingido só como uma marolinha, né, nas palavras do presidente Lula na ocasião, e foi uma marolinha porque o Estado induziu justamente nesse método keynesiano, induziu o crescimento da economia, fazendo com que a recessão não se abatesse aqui no Brasil. Trump faz justamente o contrário. Ele desinveste do ponto de vista do Estado, ele está encolhendo o Estado, e isso pode causar uma recessão ainda maior com esse dado adicional da inflação, o que é algo que seria terrível, né? Inclusive para as próprias pretensões de Donald Trump como uma figura política importante. Agora, Trump, né, vendo isso, e tem muitos economistas, inclusive, que não são keynesianos, chegando a essa conclusão, muita gente com medo de recessão e com medo de inflação, por que Trump estaria fazendo isso? Né? E aí nós podemos elaborar muitas teses, muitas hipóteses, mas esse artigo do The Atlantic, do jornalista Jonathan Chait, ele levanta uma hipótese muito importante, porque já é baseado na própria experiência de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos no seu primeiro mandato, quando ele já tinha aplicado muitas tarifas amplas. E então o que acontecia quando ele fazia isso? Tinha um desfile de executivos depois, indo à Casa Branca ou tentando falar com seus assessores, pedindo por isenções, que aí a administração de Donald Trump realmente conseguia conceder isenções para determinados setores. Né? Tem um dado interessante do escritório da representação comercial dos Estados Unidos, que ela recebeu mais de 50 mil solicitações de empresas nacionais
no primeiro mandato do Donald Trump para exceções às tarifas sobre produtos chineses, por exemplo, né? E o Departamento de Comércio examinou quase 500 mil de solicitações de isenção. E as decisões do Trump eram sempre arbitrárias, não obedeciam uma lógica de política econômica, de iniciativa de política pública, mas eram simplesmente ao gosto do freguês ou ao gosto do lobby que ele queria agradar para aumentar o seu poder político. É interessante, por exemplo, que teve até as Bíblias tiveram isenção tarifária, mas os livros didáticos não, o que realmente diz muito a respeito de como o Trump consegue aliar essa tal da batalha cultural à sua tentativa de concentração de mais capital político, né? E quando a gente percebe isso, que essas tarifas vão ser usadas, de fato, para o Donald Trump concentrar ainda mais poder político, aí que a gente vê que faz muito sentido a sua aliança, por exemplo, essa parceria com Elon Musk, né, que escancarou totalmente a ausência de limites entre o público e o privado na administração federal dos Estados Unidos. Tem conflitos de interesse evidentes sendo ignorados nessa relação que o Musk tem com Donald Trump, e isso acabou atraindo alguns outros bilionários que antes eram até refretários, pelo menos do ponto de vista discursivo, ao republicano, e que agora querem agradá-lo para não sofrerem retaliações ou para estabelecer meios para expandir mais ainda os seus lucros. E é por isso que a democracia dos Estados Unidos, esse arranjo democrático do ponto de vista formal dos Estados Unidos, está em risco, junto com uma deterioração da situação econômica que pode sim prejudicar alguns setores que vão ter que fazer justamente se incorporar a esse desfile de executivos que vai até a Casa Branca para pedir favores do presidente dos Estados Unidos, Antônio.